Fala, cambada, tudo beleza? Eduardo Borges falando para mais uma questão do Enem 2019 PPL, questão de análise de gráficos. E nessa questão de análise de gráficos, eles vão pedir uma pitadinha de proporcionalidade. Se você ler o enunciado bem, como toda questão de análise de gráficos, você tende a acertar ela sem gastar muito tempo. Beleza? Se você ainda não me segue nas redes sociais, você pode ir tanto no Facebook, YouTube ou Instagram e já comece a me acompanhar, Eduardo Borges Matemática. Vamos lá! Na anestesia peridural, como usado nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente que atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita chamada espaço peridural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. A figura é um gráfico do módulo F da força em Newton em função do deslocamento X da agulha em milímetro durante a anestesia peridural típica. Beleza, já vamos dar uma pausa aqui. O primeiro parágrafo não serviu para praticamente nada. Você viu que não tinha nenhuma informação valiosa ali. Agora, na segunda, ele está te explicando como que é o gráfico. É um gráfico onde a abscissa, que é o eixo X, tem o deslocamento da agulha em milímetro e o eixo da ordenada, que é o Y, você tem a força em Newton. Ótimo. Considere que a velocidade de penetração da agulha deve ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Para aí. Vou repetir. Que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista naquele ponto é proporcional à resistência. A força é diretamente proporcional à resistência. A resistência é diretamente proporcional à força. Quanto mais força eu faço, maior a resistência. Ótimo. Com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento tal. Beleza. Olha só, o que eles estão falando nessa questão? A gente tem esse gráfico aqui, basicamente, onde aqui está a força, aqui está o F de força, e aqui está o deslocamento. E eles falaram ao longo do texto todo, e no finalzinho falou o seguinte, que a força é diretamente proporcional à resistência. Quanto maior a força, maior a resistência. Uma pergunta que alguns alunos já me fizeram é o seguinte, se fala só assim, que a força é proporcional à resistência, ou a resistência é proporcional à força. Isso significa que é diretamente proporcional? Significa. É a mesma coisa. Proporcional ou diretamente proporcional é a mesma coisa. Agora, quando for inversamente proporcional, ele tem que te falar claramente, inversamente proporcional. Só para retomar um pouco, tá bom? E você lembrar aí, ó, como que funciona essas questões de proporcionalidade em fórmulas? Eu peguei um exemplo aqui de uma fórmula super famosa, velocidade igual a distância sobre tempo, lá da física. Toda variável que está no numerador é diretamente proporcional à variável estudada. Se eu aumento essa variável, eu aumento o resultado. Se eu diminuo essa variável, eu diminuo o resultado. Enquanto quem está no denominador sempre é inversamente proporcional à variável estudada. Se eu diminuo esse denominador, eu aumento esse resultado. Se eu aumento esse denominador, eu diminuo o resultado, ao contrário. Ok? Falou aqui diretamente, beleza. Quanto maior a força, maior a resistência. Perguntou, qual é o intervalo, ou intervalo, cuidado, hein? O intervalo que apresenta maior resistência. Ora, o intervalo com maior resistência é aquele com maior força. Qual é o intervalo com maior força? De G a H. Aqui, ó. Força máxima. Ah, Edu, e o B? O B é só um ponto, ele não é um intervalo. O intervalo que ficou com a resistência máxima foi de G até H.
Acabou a questão de G a H. Só isso. Ou seja, se você conseguir entender a história bem, que nem precisou do primeiro parágrafo direito, se você sabe proporcionalidade, você mata a questão relativamente rápido. É uma questão para o aluno que está bem treinado, ele fazia ali em 1 minuto, 1 minuto e meio. Um aluno que está muito bem treinado, ele faz em menos de 1 minuto. Tá bom? Te vejo na próxima questão. Grande abraço e bons estudos.